Para você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Ramon Vilar, sou pastor da Church, pastor da Nova Geração. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com cada um de vocês algo que Deus colocou no meu coração. Tempo. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Tempo. Fala mais alto. Tempo. Algo precioso demais que nós estamos perdendo com coisas bobas. E Deus vai falar ao seu coração. Você que está nos assistindo, você que está aqui presencial, Deus vai falar hoje. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse suas cabeças. Senhor Deus, Pai, nós queremos te entregar esse tempo, Deus. E que seja um tempo especial onde o teu Espírito Santo fale. Que não seja o homem falando, que não seja através de uma eloquência, Senhor, através de persuasão, mas seja através do teu Espírito Santo convencendo a cada um de nós, Deus. Que toda vaidade saia deste lugar, Deus. Que não exista espaço para o autoconhecimento, mas que o teu Espírito Santo venha revestir a minha vida de poder, unção e autoridade neste lugar, Deus. Que cada um aqui, ou cada um que está nos assistindo online, possa abrir o coração, Pai. Se despide de todo o preconceito, para que essa mensagem chegue. Que eles saibam que essa mensagem veio do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós também estamos aqui intercedendo por todos aqueles que estão acamados, doentes. Deus, essa nova onda de Covid, Senhor, que tem atingido o Brasil. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com essa situação. Pai, que nós não sejamos movidos através do medo, mas através do perfeito amor que é Jesus Cristo, que antes lança fora todo medo, Senhor. Que nós tenhamos sim a consciência, nós tenhamos sim, Senhor, o nosso dever de cidadão, cumprindo, Senhor, o uso de máscara e tudo mais, mas que o medo não venha mais nos direcionar, Pai. Nós declaramos que nós não somos mais escravos do medo, porque nós pertencemos ao Senhor e nós somos os teus filhos. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor toque em todos aqueles que estão enfermos, Deus. Pai, nós não estamos aqui negando o fato da existência de um vírus, mas nós estamos aqui trazendo a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. A verdade é o nome que tem poder sobre todo nome, que tem autoridade, que carrega, Senhor, a força de trazer cura, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor venha curar, Pai, aqueles que estão com Covid, com câncer, seja lá qual doença for. Em especial nós estamos aqui orando pela vida do Profírio da Silva, Senhor. Que o Senhor toque na vida dele, que o Senhor visite a vida dele agora, que ele possa ser cuidado pelo Senhor, Deus. Sabe, muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós desejamos, mas nós queremos que a sua vontade seja estabelecida nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Se você está aqui, se você está com saúde, se expresse na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, você pode se sentar, nós vamos começar a mensagem hoje. E Deus vai falar, deixa eu te fazer uma coisa, tempo. Toda a fase na vida do ser humano é feita de tempo, não é verdade? Dentro dessas fases, cada tempo tem um período determinado. Quem aqui concorda comigo? Sim ou não? É o seguinte, você que está aqui pela primeira vez, eu peço muito para vocês me ajudarem a pregar. Essa interação é importante para que você prenda a sua atenção. Eu tenho aqui 45 minutos de uma palavra que vai passar voando se você interagir comigo aqui. Fechou? Amém. Glória a Deus. Então, com relação ao tempo, nós podemos ver inúmeros exemplos. Por exemplo, quem aqui está namorando? Levanta sua mão se você está namorando aí. Para que serve um namoro? Pensa bem, hein, que o pai da sua namorada pode estar do seu lado. O namoro serve para você conhecer a pessoa. Na verdade, você não chega na pessoa do nada, que você nunca, talvez nunca tenha tido uma relação um pouco mais íntima com ela. Entenda bem, quando eu digo relação íntima, é você conhecer a fundo essa pessoa e não ter relações fora do tempo, tá? Mas você não chega para uma pessoa que você gosta e fala assim, oi, tudo bem? Meu nome é Ramon, você quer casar comigo? Não foi assim que eu fiz com a Erika. Embora eu quisesse muito casar com ela, com 13 anos, né? Porque a gente já está junto, vai fazer 20 anos esse ano aqui, olha que bênção. Gente. Mas o namoro, ele serve para um tempo de preparo, um tempo onde você conhece a pessoa, onde você conhece os gostos, onde você vai entender quais os restaurantes que ela gosta de frequentar, se ela gosta de Mac, se ela gosta de Habib's, seja lá o que for, e ela vai te conhecer também. Dentro desse relacionamento, você vai começar a aperfeiçoar um tempo, tendo um tempo de qualidade. Amém?
passando essa fase, você viu, você gostou, já está um tempo com essa pessoa, você gosta dela, você gosta de estar perto, você já se imagina no futuro com ela, você dá um próximo passo e você vai para o noivado. Ou seja, o namoro, ele não é eterno. Aliás, não poderia ser eterno. Eu conheço pessoas que namoraram por 14 anos e foram apertadas pelo parceiro. E aí, vamos casar, não vamos? Foi embora. 14 anos perdidos. Um tempo que não volta. Mas o namoro, ele te prepara para o noivado. Quem aqui está noivo? Não tem nenhum noivo aqui? Ah, você aí? Seu noivo está aqui? Não? Traz ele, tá? Tem mais algum noivo aqui? Ah, tá com o pastor Rubem, então tá lá no monte, tá tranquilo, o pastor Rubem é bênção. E deixa eu te falar, o noivado ele serve para que você conheça ainda mais a pessoa, para que você consiga compartilhar os seus planos, os seus sonhos. O noivado ele serve de um tempo de preparo para o casamento, certo? Para a festa, é no noivado que você vai começar a visitar buffet, vai começar a visitar igrejas, e é no noivado onde esse relacionamento passa pela prova do fogo. Por quê? Porque nós homens somos racionais. As mulheres são mais emocionais. Então você vê, uau, a igreja custa isso, o buffet custa isso, convite de casamento custa isso, chinelo que você vai dar para o convidado custa isso. Precisa de chinelo? Ah, precisa porque vai na pista de dança, quebra copo descartável. Resolve o problema, todo mundo descalço, todo mundo feliz. Mas as mulheres, elas têm um desejo, um sonho de criança que muitas vezes nós homens não carregamos. E é nesse momento onde nós homens decidimos abrir mão muitas vezes do nosso sonho, talvez de uma casa quitada, para que a nossa esposa, para que a nossa noiva tenha uma festa. Esse tempo é crucial. Esse tempo onde você decide abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do seu noivo ou da sua noiva, ele é fundamental para que vocês comecem uma nova etapa e um novo tempo sem estresse. Eu confesso para você que quando eu fui casar com a Érica, quase 12 anos atrás, cara, eu falei muito com ela disso. Falei, tem certeza que precisa ser desse tanto? Não dá para ser um churrasco com os amigos? Eu juro que eu queria um churrasco. Falei, a gente chama lá 30 pessoas, tal, e no fim, cara, minha festa foi, sei lá, para 400 pessoas. Eu nem lembro que eu jantei. Brincadeira. Mas eu sei que eu realizei um sonho da mulher que eu amo. E esse tempo foi precioso e não volta mais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que o tempo está passando muito rápido. Quem aqui acha que o tempo passa rápido demais? Eu lembro quando o Enzo nasceu, as pessoas falavam assim para mim, talvez se você é pai, você já ouviu isso. Aproveita, porque passa rápido. Quando você piscar o olho, já está com 18 anos. Eu falei, ele acabou de nascer, cara, como que eu posso imaginar ele com 18 anos? E realmente o tempo passa rápido. O Enzo hoje já tem quase 9 anos, mas eu lembro perfeitamente todas as fases da vida dele. Eu lembro as primeiras palavras que ele disse lá, por volta de 8 meses, 7, 8 meses. Eu lembro os primeiros passos que ele deu, onde ele estava, onde nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos lá no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, foi lá que ele começou a andar. Um tempo onde eu pude viver e ver o crescimento e o desenvolvimento do meu filho. Mais uma vez, um tempo precioso, que se eu deixasse de aproveitar, teria ficado no meu passado. Tempo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, tempo. Algo tão escasso nos dias de hoje. O trabalho em primeiro lugar e os filhos por último, porque eu não tenho tempo. O futebol em primeiro lugar e a sua esposa em último, porque eu não tenho tempo. A estética, a beleza, o cuidado com a sua pele em primeiro lugar e o seu marido depois, porque o meu tempo é um tempo escasso. Fato é que se eu te perguntar qual versículo na Bíblia que consegue abordar esse tema, tempo, qual o primeiro versículo que vem na sua cabeça? Qual? Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 exatamente aborda isso, o tempo. As características de um tempo.
E esse livro, muitos acreditam que foi Salomão, embora não haja uma unanimidade em quem escreveu o livro de Eclesiastes. Muitos acreditam que é Salomão, porque no começo ele começa, na introdução começa dizendo o filho de Davi e tudo mais, enfim. Mas ele ali nos mostra que tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Vai ter um tempo onde você vai chorar, vai ter um tempo onde você vai sorrir, vai ter um tempo onde você vai viver em abundância, outro tempo talvez você não viva com tanta abundância. Tudo tem um tempo. E o tempo ele carrega características preciosas, e nós vamos abordar essas características aqui hoje. Porque quando nós entendemos que assim como as estações, o verão, o outono, a primavera, o inverno, não necessariamente nessa ordem, antes que você ache que eu sei a ordem, gente, tá? Antes de falar, pastor não sabe a ordem, sei sim. Assim como essas estações, nós também temos estações nas nossas vidas que mudam, que se transformam e que passam por novos processos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Se você estiver aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ou então acompanhe aqui no telão. Se você já abriu, diga assim, glória a Deus. Se você não abriu, abre aí que ainda dá tempo. Eclesiastes 3, 1 a 8, diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Deus, fala bastante nesse aqui. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempos de guerra e tempo de paz. Tempo. Características do tempo. Que se você conseguir absorver aquilo que Deus vai falar com você hoje, você pode ter a sua vida transformada no dia de hoje. Eu não estou brincando não. Eu sei que muitas vezes nós subimos aqui e falamos constantemente as mesmas coisas. Mas é porque nós acreditamos que a palavra de Deus ela é viva e ela transforma o ser humano. Eu posso pegar o mesmo versículo e abordar ele de 30 mil formas diferentes, e você ser impactado nessas 30 mil formas diferentes. Amém? Primeira característica do tempo que eu quero falar, segundo esse relato de Eclesiastes, é que o tempo tem o seu próprio ritmo. Você já olhou para um relógio de ponteiro? Eu tenho um relógio de ponteiro aqui, ó. Você já olhou para um relógio desse? Quantos tem um relógio desse em casa, na cozinha, em algum lugar? É engraçado que quando nós olhamos para esse relógio, o ponteiro ele tem o mesmo ritmo. O ponteiro de segundos tem o mesmo ritmo. Ele não apressa porque eu desejo que ele se apresse. Ele não vai mais rápido porque eu tenho pressa no meu dia, porque eu preciso entregar uma tarefa no meu trabalho, ou então porque eu estou ansioso para que chegue logo o final de semana para que eu vá para a igreja. O tempo é o mesmo. Ele não muda. O seu ponteiro mexe no seu ritmo, e nada do que você faça, se você querer muito, passa rápido, ele não vai passar rápido porque você deseja. O tempo tem o seu próprio ritmo. Segura aqui para mim, mano. O porquê que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas têm tentado acelerar o tempo. E o tempo, ele não se apressa porque você quer. Tem alguém grávida aqui? Tem uma grávida ali. Você já está de quantos meses grávida? 8 meses. Eu acho que você deve estar desesperada para o neném sair logo. Não? Tá tranquilo? Mas a maioria das grávidas que eu converso, inclusive a Érica, do John principalmente, porque a gravidez do John, enfim, é outra história, mas a partir do 6º, 7º mês, a mulher fica mais cansada, ela fica mais pesada, a barriga cresce, é onde o neném vai ganhar peso. E nada do que ela faça, embora ela tenha ótimos
ótimos motivos para que o bebê saia logo no seu tempo. Ela não quer, na verdade, que ele nasça prematuro. Ela quer que passe logo para que chegue logo os 9 meses e ele esteja pronto para nascer. Mas, embora ela tenha ótimos motivos de querer ver o rosto do neném, de querer passar por essa fase, de querer ter aquele amor que ela carrega dentro dela há tantos meses no seu colo, ele não passa. Por quê? Porque existe um processo. Existe um motivo para que o tempo mantenha o ritmo. E o que eu quero te falar é que Deus estabeleceu o tempo sobre todas as coisas. E aí você tem duas opções: ou você fica ansioso por conta do tempo, porque o tempo não passa, ou você abraça o processo e vive o processo de forma intensa. Muito provavelmente, essa grávida que está aqui, está vivendo um processo e está curtindo essa fase da gravidez. E é por isso que as pessoas têm deixado de curtir fases na vida, porque têm colocado o tempo como se ele fosse algo, eu não sei nem explicar exatamente o que poderia ser, mas é como se fosse muito precioso, mas a preciosidade ela está em coisas que não fazem sentido. Você entende o que eu estou querendo falar? Sabe, um pai chega do trabalho cansado, e eu valorizo, eu entendo, e o filho pede: pai, conte uma história para mim. O pai, ele está tão encafifado com a rotina da criança dela dormir, e ele não gasta tempo lendo. É isso que eu quero te dizer. Ele está tão encafifado que amanhã ele tem que acordar cedo, ele não gasta tempo com a sua esposa, talvez assistindo uma série ou um filme que ela queira. Mas sabe o que acontece? O tempo passa. E daqui a pouco o seu filho está grande demais, ele não vai mais querer ouvir história. Ele não vai mais querer ouvir, não vai mais querer deitar na sua cama. E todo o tempo que você perdeu seguindo uma rotina, fortemente, regradamente, passou, cara. E você não consegue olhar para trás e voltar ao que você mudou. O que eu quero que você entenda: abrace o processo e viva esse tempo que você tem vivido, cara, como uma bela experiência de Deus. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei morando lá 3 anos e meio. No começo, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá foi: eu não vejo a hora de voltar. Eu não vejo a hora de voltar, eu não vejo a hora de estar na igreja. E nós ainda estávamos naquele outro templo. Quando nós mudamos para esse templo, então eu falei: eu estou no lugar errado, eu preciso estar lá. Mas era um tempo onde eu precisava me preparar para que eu pudesse ter bagagem para trazer uma palavra de Deus. Um tempo onde, para vocês terem noção, esse tempo, como foi intenso na minha vida, eu li 48 livros em, 2 anos. E eu, um menino que acho que durante a minha vida inteira não tinha lido 5 livros. Tempo, tempo, tempo. Hoje, tudo tem passado tão depressa, e ainda assim nós queremos apressar ainda mais o tempo. Quantos aqui é do tempo da internet de escada? Quem não sabe o que é internet de escada? Geração milênia. Internet de escada, meu querido, foi logo quando surgiu a internet. Você punha lá e ficava aquele barulho. E aí você entrava no bate-papo do UOL, perguntando: alguém quer tecer? Vocês são tudo dessa época, né? Cara, sei lá, eu devia ter acho que uns 8, 9 anos. E eu lembro de ficar ansioso ali, porque ficava lá discando e aquele barulho. E aí quando parava o barulho, significava que estava pronto para que eu começasse a conversar. E o tempo foi se desenvolvendo, a internet foi mudando. E aí vieram outras coisas. Você não precisava mais entrar num bate-papo do UOL, né? Que era terrível. Hoje eu penso, eu falo: meu Deus, que perigo. Surgiu o ICQ, surgiu o MSN e surgiram tantas outras coisas. E o ser humano começou a se comunicar de forma muito mais rápida, num curto espaço de tempo, com pessoas que estavam do outro lado do mundo. Nextel, quem teve um Nextel? Aquele barulhinho era o sonho de todas as pessoas. Tempo, otimização de tempo. Só que o que acontece hoje é que se você recebe um arquivo um pouco mais pesado e demora um pouco mais para carregar, você já amaldiçoa a sua internet. Demônio que está aqui puxando esse download para baixo, está repreendido.
Aquilo que demoraria talvez, cara, há 30 anos atrás nunca aconteceria, hoje acontece em 10 minutos e mesmo assim nós estamos insatisfeitos, porque nós queremos rápido. Essa é uma geração, especialmente os meus filhos, o que é chamado de geração micro-ondas. Tudo em 30 segundos. O John, esse final de semana que nós estávamos viajando, comemorando o aniversário da avó da Érica, e ele estava assistindo TV, porque lá não tem Netflix, e ele queria voltar o desenho. E eu falei, filho, não dá para voltar mais o desenho, porque isso aqui é uma TV a cabo, não é né? Não é um streaming, é isso? Você vê como eu tô high-tech. E aí ele falou para mim, e qual a diferença? Falei, a diferença é que um você escolhe, o outro você não escolhe, o outro você só assiste e é isso aí. Ele ficou olhando para minha cara, mas é uma geração ansiosa, que não sabe esperar. Na nossa época, na minha época, nossa, eu estou muito velho. Passava Chaves e a gente ficava esperando exatamente o horário. Chaves passa às 5:30 da tarde, 5:30 você estava lá sentado para assistir o Chaves. Zorra total. Meu Deus, eu vou parar por aqui. Mas não é assim. Hoje, se demora um pouquinho mais aquilo que nós desejamos, você já amaldiçoa tudo, você quer trocar o seu equipamento. Cara, é tempo, paciência, amigo. Na época da pandemia, nós ainda estamos na pandemia, mas quando o Enzo tinha aula online, ele começou a usar o nosso computador, especialmente o da Érica. Só que ele fazia aula e comia em cima do teclado. O que aconteceu é que o computador da Érica travou um monte de tecla. Porque acho que caía farelo de salgadinho, sei lá o que ele conseguiu fazer. A Érica falou, vamos comprar um computador. Eu fui comprar um computador. Falei, pô, um computador para ele. Cheguei lá no cara lá da loja, falei, computador pro meu filho. Ele é gamer? Eu falei, não, cara, ele é só um aluno, estudante de 8 anos. É só isso que eu preciso, que rode a aula. Eu comprei um computador, economizei. A paciência do Senhor toda manhã, eu juro para vocês. Eu tinha que acordar 20 minutos antes da aula começar, para eu ligar o computador. E eu falei para a Érica, por que eu não comprei um computador que rodasse melhor? Ela falou, porque você não pesquisou, você não teve tempo de procurar o que era melhor para ele. Você foi na primeira loja, caiu no papo do primeiro vendedor e aí, toma. Tempo, meu amigo, tempo. Nós queremos acelerar os processos e não vivemos o que Deus tem colocado nas nossas vidas hoje. Se nós falarmos no âmbito físico, essa vontade de acelerar o tempo faz com que se gere uma crise de ansiedade. Existem psiquiatras, alguns psiquiatras já estudam um distúrbio chamado doença da pressa. Alguém já ouviu falar disso? Esses sintomas seriam uma alta ansiedade, dificuldade em relaxar, em se relacionar e problemas mais sérios de saúde. Existe um jornalista canadense chamado Carl, que ele escreveu um artigo, e nesse artigo eu vou pegar só um trecho aqui. Ele diz assim, para nós ocidentais, o tempo é linear e nunca volta. Quem concorda com isso? Acho que para todo mundo. Nosso tempo não volta, nosso tempo é daqui para frente, tá? Por isso queremos ter a sensação de que estamos tirando o máximo dele. E a única solução que encontramos é acelerá-lo. Eu achei isso tão verdade, porque ao invés de nós vivemos aqui, talvez você esteja aqui, num culto, ouvindo aquilo que Deus quer falar com você, ou assistindo, e já pensando, cara, fala logo, pastor. Termina logo que eu preciso ir para minha casa fazer o almoço para minha família. E você perde a essência daquilo que Deus está falando com você, não só hoje, mas durante toda a sua vida. Porque você quer acelerar a voz de Deus. Você quer acelerar o seu relacionamento com Ele. Deixa eu te falar, um relacionamento é construído à base de tempo. Casa com alguém e não tenha tempo com essa pessoa. Crie um filho, tenha um filho e não tenha tempo para o seu filho. Você vai ter relacionamentos fracassados. E você vai ser uma pessoa fracassada. O que eu quero te dizer hoje é que a resposta desse grande dilema não é a quantidade, mas sim a qualidade do tempo investido. Sabe por quê? Porque talvez os escribas, os fariseus, tinham muito tempo, mas tinham pouca qualidade na hora de buscar e na hora de entender. Muitas pessoas acham que é a respeito de quanto tempo você gasta
lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia 3 horas por dia. Tá, me explica o que você entendeu. Eu não entendi nada, porque eu li corrido só para cumprir um plano de leitura. Qualidade, cara. Às vezes é melhor você ler um capítulo, meditando, entendendo aquilo que Deus quer falar, com tempo, conversando com Deus entre os versículos, do que você ler algo corrido só para falar, terminei a Bíblia em 2 meses. Tempo, tempo, tempo. Porque no fim, cara, o que Deus espera de você é um tempo para relacionamento. Um dia continua com 24 horas, 1 hora continua com 60 minutos, e 1 minuto continua com 60 segundos. Nada do que você faça vai apressar isso ou não. Vive intensamente cada momento. Se relacione, tenha tempo de qualidade, especialmente com Deus. Crie tempo, cara. Se você não tem tempo, acorda 1 hora mais cedo. Mas tenha um tempo de entrega para o Senhor. Amém? Vive esse relacionamento, de verdade. O tempo tem seu ritmo. E aí é engraçado, só para completar e fechar esse ponto aqui, é engraçado porque muitas vezes você fala assim, cara, eu vou orar. A maratona, quem aqui já participou de relógio de oração? Cara, é apavorante você saber que você tem que orar durante 1 hora. Sendo muito sincero. Se você não é um intercessor, às vezes você fala, cara, o que eu vou orar em 1 hora? É muito tempo para orar. Mas na qualidade da sua oração, na qualidade da entrega, essa 1 hora passa assim, ó, como se fosse 10 segundos. Eu lembro, o ano passado nós fizemos eu não lembro qual que era o que a gente fez lá atrás no estúdio. Eu não lembro por que era, foi uma vigília, é isso, né? Foi uma vigília, nós fizemos uma vigília de, 12 horas na igreja, e eu e o Lucas ficamos responsáveis por 1 hora. E eu lembro de entrar ali e falar, Lucas, cara, a gente pode contar histórias e tal, e a Lília, não, é oração e louvor. Eu falei, tá bom. Nós ficamos ali, cara, eu lembro que eu fiquei basicamente esse período inteiro de olhos fechados adorando. Foi uma entrega tão profunda, um tempo onde eu não queria que passasse, onde eu estava ali debruçado na minha comunhão e no meu crescimento, e Deus usou muitas pessoas para falar e trazer um feedback, falando, cara, a presença de Deus estava em todos os pastores que participaram dessa vigília. O que eu quero te dizer com isso? Gaste seu tempo com aquele que merece. Se algum amigo chegasse para você, se você quisesse desabafar com algum amigo, e esse amigo te falasse assim, ó, eu não tenho muito tempo, então você tem 2 minutos para me falar tudo o que você sente. Cara, você realmente acharia que esse é um amigo de verdade? Sim ou não? Se você chegasse para se aconselhar comigo e falasse assim, pastor, eu tenho um grande problema na minha casa, e eu queria abrir o meu coração para você, e eu respondesse para você, eu só tenho 2 minutos para te ouvir, então fala rapidinho aí. Você realmente acha que isso é algum tipo de empatia, ou que eu realmente quero construir algum relacionamento? Absolutamente não. E o problema é que as pessoas fazem isso com Deus. Deus, eu vou ler a Bíblia aqui, o Senhor tem 30 segundos para responder, porque eu preciso dar resposta lá. Como se Jesus fosse um vending machine, onde você bota o seu dinheiro e você tira o que você quiser. Tempo, meu amigo. Tempo com Deus é joelho no chão. É menos julgamento na internet e mais palavra de fé, cara. É menos julgamento dentro do seu trabalho e joelho no chão, orando e pedindo, Senhor, abençoe. Abençoe esse meu vizinho de baia aqui, ó. Abençoe esse cara que está na minha frente. Senhor, mesmo aqueles que eu não gosto, estenda a sua graça e o teu favor sobre a vida deles. É assim que acontece. Gaste tempo com quem precisa. Gaste tempo com quem merece. Se alguém existe, se alguém merece o seu tempo e a sua dedicação, esse alguém se chama Jesus. Amém? Segunda característica do tempo é que o tempo tem um propósito. E entender o propósito faz com que a espera tenha sentido. Na gravidez de uma mulher, quando você entende o sentido da espera, por que você espera um bebê se desenvolver por 40 semanas? Para que todos os órgãos que ele tem, para que todos os órgãos se desenvolvam da melhor forma possível e ele esteja pronto para vir ao mundo, sair de um ambiente onde ele é nutrido, sair de um ambiente onde ele é seguro, onde ele é aquecido, e ele vem ao mundo pronto para encarar a poluição do ar, para encarar outros tipos de alimentos que ele vai receber. O propósito do tempo, meu querido, é preparar
para a ocasião certa. Anota isso aí. O propósito do tempo é preparar para a ocasião certa. No versículo 1 e 2 diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Trazendo para o mundo prático. Quando teve a pandemia, eu fiquei um tempo lá na fazenda do vô da Érica, quase 3 meses, e eu vi um processo de colheita da cana, né? Em várias fazendas ali da região, e eu sou muito curioso para entender a operação de maquinário, entender como funciona essa questão de agricultura. Eu gosto disso. E aí eu fui pesquisar e entender a questão do plantio da cana. Por que eu estou te falando isso? Porque existe um tempo para tudo. E o tempo, ele, como eu disse, ele prepara para a ocasião certa. Então, para começar, a cana você planta, ou no primeiro plantio, a cana, ela dá quase 5 cortes, às vezes 6 cortes, dependendo da terra. Ou seja, você planta uma vez e você colhe por 5 anos. Vocês sabiam disso? Dependendo da terra onde você plantar, até 6 anos. Mas a partir do 6º ano começa a dar prejuízo, então eles arrancam e passam e plantam novamente. Geralmente, se planta a cana entre o fim do verão e o começo do outono. Ou seja, entre o final de fevereiro e o começo de abril. Para se colher uma cana, uma safra boa e saudável, se passam outras 3 estações. Ou seja, 12 meses para que você consiga colher aquilo que foi plantado. Só que dentre esse processo, no meio desse processo, o cara não fica sentado lá, plantei, estou tranquilo, vou aqui, vou esperar o tempo certo de eu colher. Em abril, fevereiro, entre fevereiro e março do ano seguinte. Existem vários processos durante esse ano que é feito. Como, por exemplo, a herbicida. Eles passam a herbicida, que é um tipo de adubo. Na verdade, é um tipo de veneno que não deixa o mato do lado crescer. Porque se ele cresce, ele sufoca a cana, ele não faz com que a cana receba oxigênio e receba então a água, e ela não cresça, ela não consiga ter uma safra boa e produção de açúcar. Dentre esse processo também, eles passam um adubo chamado foliar. Quem aqui já viu aqueles vídeos daqueles aviões passando em cima de uma cana, jogando produtos? Geralmente são esses produtos, foliar. Foliar faz com que? Faz com que esse adubo caia na planta e faça com que a planta cresça. Mas existe um terceiro processo. Se a planta começar a crescer muito, eles passam um outro tipo de veneno, um outro tipo de adubo, né, ou veneno, chamado maturador, que ele faz com que? Faz com que seja estacionado o crescimento da cana, e que a cana então consiga absorver mais açúcar e ela não cresça mais. Com essas informações, o que acontece é que são 12 meses de trabalho intenso para tudo ser arrancado em apenas um mês. 30, 20 dias, dependendo do espaço. Por que eu estou te falando isso? Porque nós podemos tirar lições importantes de uma plantação de cana ou de qualquer outra. Em primeiro lugar, a maior parte do seu tempo, meu amigo, é trabalhando e não usufruindo. Você já reparou assim na sua vida? Você trabalha 6 dias para descansar 1, não é verdade? Ou geralmente 5 dias descansa 2. Eu lembro quando eu ia na escola, eu falava com a minha mãe, não é justo. Porque o justo seria você estudar 2 dias e descansar 5. Eu tenho certeza que alguém já falou aqui para a mãe. Alguém já falou isso para a mãe? Tá vendo? Eu já falei, usei muito dessa desculpa, como se os meus argumentos fossem mudar alguma coisa. Você trabalha 12 meses e tem 1 mês de férias. E para o reino de Deus, você trabalha e não necessariamente aquilo que você deseja receber, você vai receber. Mas eu posso te falar que os frutos que é semeado produzem grandes colheitas. E você usufrui não somente na terra, porque uma vez em Marcos 10, Pedro disse, Deus, olha só, nós largamos tudo que nós tínhamos e nós estamos te seguindo. E Jesus disse para ele, beleza, fique tranquilo, porque aquele que largar pai, mãe, fazenda, tio, vizinho, em meu nome e em nome do Evangelho, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais. Ou seja, se você largar o seu orgulho, se você largar o seu medo, se você largar o seu ego, se você criar tempo para dar para o Senhor o primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar,
e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, o que ele está te falando é: eu vou fazer com que você usufrua ainda nessa vida, mas espera aí, a verdadeira recompensa é um dia que nós estivermos na eternidade ao lado dele, onde tudo o que você fez e tudo o que você deixou de fazer será olhado, será julgado, e nós estaremos celebrando na presença dele, num lugar onde não haverá dor, num lugar onde não haverá injustiça, e num lugar onde nós poderemos usufruir de um tempo de trabalho. O porquê que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas querem usufruir da colheita sem ter plantado nada. Muitas pessoas querem usufruir de uma colheita, de um tempo de colheita, sem gastar tempo durante esse processo. Você quer transformar a vida de alguém, cara, não adianta só dar porrada. Não adianta só dar pedrada, não adianta só falar, você tem que sentar, você tem que gastar tempo, você tem que ensinar, você tem que falar: olha, faça dessa forma, olha, haja desse jeito, e as coisas vão acontecer, porque você investiu tempo. Você quer falar de Deus para alguém? Cara, gaste tempo lendo a Bíblia. Na verdade, não gasta tempo lendo a Bíblia, você investe tempo. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, sabe? As pessoas vão ser transformadas através do seu tempo, tempo de dedicação. Você já gastou tempo falando de Jesus para alguém? Sabe o que é mais surpreendente? Quando nós estamos falando de Jesus e aquele que nós menos esperamos fala: olha, essa palavra tocou o meu coração e eu desejo entregar o meu coração para Jesus. Tempo. O tempo tem um propósito e você precisa entender qual é o propósito do tempo que você tem vivido. Talvez você esteja passando por algum tipo de dificuldade. Entenda o propósito, entenda aquilo que Deus quer te ensinar durante esse processo. Talvez você esteja passando por um momento de luta. Entenda qual é o processo. Você não está sozinho nessa luta. Se Ele permitiu, Ele vai te dar todas as forças, todas as ferramentas, todas as armas que você precisa para passar por isso. Se você hoje está numa situação confortável, entenda que Deus quer usar dessa sua situação para algo específico, para a obra dele. Amém? O terceiro ponto que eu quero dizer para vocês é que o tempo amadurece. Quem concorda comigo? Você percebe que um tempo amadurece quando você era aquela pessoa muito louca na sua juventude, que curtia uma balada, que curtia uma bagunça, e hoje você olha e você fala: cara, não tem sentido nenhum isso. O problema é que ainda existem pessoas, homens e mulheres de 40 anos vivendo como se ainda tivessem 18, 17 anos. É tempo de amadurecimento. É tempo de você largar o velho homem e entender que Deus quer que você amadureça para um propósito determinado, onde Ele vai te usar. Um bebê recém-nascido, ele não está pronto para comer um churrasco. Por quê? Porque os seus órgãos têm que se desenvolver. O seu sistema digestivo ele tem que se desenvolver. Ele tem que aprender a mastigar, os dentes têm que nascer. É uma série de coisas. Isso nos mostra que, além de amadurecer, o tempo correto faz vivemos de formas mais intensas, experiências que passamos, e quando atingimos determinada maturidade conquistada através do tempo, aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. O neném que se alimenta através da mãe, ele amadurece e deixa de se alimentar através do leite materno para se alimentar de comidas sólidas. Um homem que costumava ser um cara arrogante, prepotente, entende que ele não é mais assim. Por quê? Porque ele amadureceu, o tempo passou. Não foi assim com a vida do apóstolo Paulo? Quem é que lembra de Paulo? Cara, Paulo foi uma das pessoas mais incríveis que já existiu depois de Jesus. Ele foi aquele homem que, quando Pedro estava lá sentado com os gentios trocando ideia e viu que outros discípulos estavam chegando ali, falou: pô, deixa eu sair daqui porque eles vão me ver com os gentios e vai pegar mal. E Paulo na hora fala: cara, isso é hipocrisia. Só porque outros estão chegando você vai deixar de pregar para os gentios? Não, tem que falar. E eles brigaram, eles romperam ali o relacionamento. Paulo foi aquele cara que perseguiu os cristãos, que tinha todo tipo de conhecimento. Provavelmente veio de uma família de renome daquele tempo, conhecia a cultura, sabia tudo o que tinha que fazer, perseguia, entendia de lei. Mas quando ele se converte, ele entende
que ele precisa amadurecer em algumas áreas. Então ele se separa por 3 anos, vai estudar na Arábia, para que então ele estivesse pronto para falar a respeito de Jesus. E eu acredito que esse tempo foi preponderante para o sucesso do ministério dele. Porque se ele tivesse convertido e instantaneamente tivesse saído pregando de Jesus, as pessoas estavam apavoradas com a notícia que Paulo estava indo para Damasco. Elas tinham medo, porque aquele homem estava indo para lá com um propósito. O propósito de perseguir, matar os cristãos, prender os cristãos. Esse cara era um homem cruel. Mas o tempo transformou e amadureceu. E quando ele começa a sua caminhada, ele então que se achava o dono da lei, aquele cara cumpridor da lei, ele diz lá em 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Entendeu que embora ele tivesse conhecimento, embora ele tivesse educação, embora ele tivesse intelecto, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. E o que eu quero te falar é que o conhecimento, a sua história, o seu trabalho não faz de você uma pessoa madura. Você entende isso? O tempo te faz amadurecer, as experiências te fazem amadurecer. Mas o amadurecimento não acaba simplesmente quando você é uma pessoa ruim e se torna uma boa pessoa. É um processo, e esse processo continua ao longo de sua vida e continuou ao longo da vida de Paulo. E lá em 1 Timóteo 1,15, já quase, eu não sei se exatamente no fim da sua vida, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amadurecimento. E quando você amadurece na presença de Deus, você entende que, cara, eu não sou digno de absolutamente nada, mas a graça dele me alcançou. E é isso que importa. Paulo talvez tenha sido, daquele tempo, o maior assassino de cristãos. Mas ele entendeu, se arrependeu, transformou a sua vida, e o tempo fez com que ele amadurecesse. Hoje existem pessoas que querem se achar perfeito o tempo inteiro. A rede social, cara, é um campo de mentira. O tempo inteiro, pessoas postando uma vida perfeita. Sorrisos, influencers, youtubers, mas por dentro estão completamente quebrados, porque não gastaram tempo com a coisa certa. A maturidade não está em você dar o dízimo, mas sim por entender o princípio que está por trás do dízimo. Eu estou pegando o dízimo porque é um dos assuntos mais polêmicos, tá? Dentro da vida cristã. Mas a maturidade está em você dar o dízimo por entender que tudo que você tem veio através da graça e da bondade dele. A maturidade faz você enxergar a Deus de uma forma que você não se relaciona com ele por aquilo que ele pode te dar. Você se relaciona com Deus, o tempo que você investe nele, não é pedindo, mas é agradecendo. E não tem problema você pedir, dá-se-vos-á, continue pedindo, mas você não se relaciona com Deus porque você quer receber algo, você se relaciona com Deus porque Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você amadurece, você se torna uma pessoa menos egoísta. Você se torna uma pessoa que deseja muito mais que as pessoas sejam abençoadas do que reter aquilo que Deus tem te dado. O amadurecimento faz você entender que existe um propósito, que você tem um papel fundamental nesse processo. Os seus filhos amadurecem com um propósito. Nós criamos o filho, as pessoas dizem, né? É um ditado popular: você cresce o filho para o mundo, não é isso? Cara, que bom que os nossos filhos crescem. Eu olho para o crescimento do Enzo, 9 anos, passou realmente voando. Eu não me arrependo de nada, cara, porque eu vivi intensamente todas as fases. Quando a Erika estava grávida, eu cantava na barriga dela, e ele se mexia. Quando ele estava lá para dar os primeiros passos, eu vi. Quando ele falou as primeiras palavras, eu ouvi, embora foi mamãe. Mas eu estava lá, cara. Quando ele entrou no primeiro dia da sua escola, nós estávamos lá. E foi um dia, cara, um dos dias mais tristes da minha vida. Porque o meu filho brasileiro, que não falava inglês, entrou numa escola americana, sozinho,
parecia que eu tinha deixado ele no matadouro. Quando nós voltamos, nós decidimos gastar tempo com ele, falando a respeito das coisas de Deus, ensinando que o mundo é cruel, mas existe um Deus que é soberano a despeito de todas as coisas, e que se ele colocar Deus em primeiro lugar, as coisas boas vão acontecer na vida dele. Tempo, gastamos tempo. Quero concluir esse ponto trazendo uma ilustração. O homem teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que ele estava na fila de um banco, e nesse banco era um banco de tempo, onde você podia comprar tempo. E tinha um letreiro gigante: promoção, vende-se tempo. Então o primeiro da fila chegou o guichê e explicou para a mulher, falou: olha só, moça, eu tive uma doença que se eu descobrisse 1 ano antes, eu poderia ter recebido a cura, o tratamento de forma mais rápida. Então eu só preciso comprar 1 ano. Eu preciso de 1 ano de tempo. A segunda pessoa que estava no guichê, estava lá um casal destruído emocionalmente, porque o seu filho tinha sido acabado de condenar a pena de morte. Então eles pediram: eu preciso de 20 anos de tempo, porque eu negligenciei a educação dos meus filhos, e se o meu filho está onde ele está hoje, foi porque eu não gastei tempo suficiente com ele. E a terceira pessoa, uma pessoa mal vestida, pediu: eu gostaria de ter 30 anos de tempo, porque eu tive a oportunidade de ter um tempo de educação, e eu sei que a educação me tiraria desse lugar que eu estou hoje, mas eu também negligenciei, eu levei nas coxas, eu brinquei hoje, e a fila era enorme, e existiam inúmeras e incontáveis pessoas. Agora imagina se essa história fosse real. Imagina você, cara, num banco, comprando um tempo. O que você gostaria de comprar? E quantos anos você gostaria de comprar? Para reverter o quê? O que eu quero te falar é que nós não temos esse banco. Nós não temos como voltar ao tempo que nós perdemos. Então talvez você tenha cometido erros terríveis. Você não tem como apagar os erros que você cometeu. Mas eu quero te falar que alguém muito especial, olhou para você e falou: ei, eu apago o que você fez, eu apago o tempo que você perdeu, o tempo que você desperdiçou, e hoje eu te desejo uma nova oportunidade. Eu não consigo voltar o tempo, mas eu posso acrescentar um novo tempo na sua vida. É isso que Deus faz. O que você fez está feito, e eu te perdoo. Você pode não se perdoar, mas eu te perdoo. Ele é maravilhoso. E com base nisso eu entro no meu último ponto. O tempo é precioso, e nós estamos perdendo tempo demais com coisas ridículas. Você que está nos assistindo online, quando o culto começar, não repare no homem que está aqui em cima, não repare no Ramon, não repare no louvor. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Fiquei muito triste, porque hoje eu li muitos comentários, muitos não, de uma pessoa, provavelmente, cara, uma pessoa machucada, falando um monte de besteira na internet. Não perca tempo, porque você deixou de sentir a presença de Deus, porque estava preocupada, perdendo o seu tempo, olhando a aparência. Deus quer falar com você. Abra o seu coração. Um diagnóstico feito precocemente salva uma vida. Um resgate feito de forma rápida salva um grupo. Recentemente nós vimos uma pessoa que levou um grupo para uma montanha. Aí quero te falar uma coisa. Pare de caçar guru, hein? Estou falando para geral. Pare de ficar caçando guru e profeta. Busque a Deus, cara. As pessoas estão perdendo tempo demais indo atrás de pessoas. Cara, Deus já está aqui, de braços abertos te esperando, e você correndo atrás de profecia. Eu não sou contra coach não, hein?
Eu quero falar aqui antes que as pessoas falem, eu não sou contra coach não, eu sou contra as pessoas idolatrarem pessoas. A sua devoção tem que estar ligada a Ele, não a pessoas. Olha a responsabilidade, levou um monte de gente, subiu uma montanha, teve que pedir pinico para o bombeiro, e não teve a hombridade de assumir que estava errado. Pessoas são falhas. Não perca o seu tempo buscando pessoas, invista o seu tempo buscando Deus, lendo a palavra, entendendo aquilo que o Senhor quer falar através da sua vida. O tempo é precioso demais, meu amigo, para você ficar desferindo ódio, para você ficar machucando pessoas, para você ficar guardando rancor. O tempo é precioso. O relógio continua batendo no mesmo ritmo, talvez mais devagar. O tempo não muda, mas o tempo pode te trazer lembranças incríveis de um tempo precioso que você viveu. Não deixe aquilo que Deus quer que você faça hoje colocando desculpa no tempo. Eu não tenho tempo para servir na igreja. A minha vida é corrida demais, eu não tenho tempo para gastar aqui na igreja. Cara, o que você planta, você colhe. Eu posso te falar isso porque durante muitos anos da minha vida, eu fui um voluntário aqui, sendo líder de jovens, sem ganhar um centavo e sem tirar férias. Mas uma coisa que eu nunca me senti foi esgotado, porque a minha motivação sempre estava nele. E eu sempre soube, Senhor, se eu tenho tudo o que eu tenho, é porque eu tenho sido fiel e o Senhor tem me abençoado. E eu sempre usei disso, gente. Eu falo esse versículo porque, cara, é o que eu vivi durante muito tempo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele acrescenta todas as coisas. E eu falava isso, Senhor, o meu tempo de descanso eu estou depositando no seu altar. Então na segunda-feira, teoricamente é para eu estar destruído, quebrado, mas eu sei que o Senhor pode renovar as minhas forças. E toda segunda-feira eu acordava zero. Não perca o seu tempo de relacionamento com Deus dando desculpa e colocando outras coisas como prioridade. Conta-se, isso é uma ilustração, né, que César Augusto, imperador romano, vendo seus últimos dias como político, sem saber que iria ser assassinado, recebeu no palácio um dos seus grandes amigos, e ele entregou um bilhete e disse assim: cara, você precisa ler isso urgente, você precisa ler isso agora. Ele caçoou do seu amigo, disse assim: cara, eu não tenho tempo para ler isso agora, quando eu tiver tempo eu leio. Colocou no bolso. E o que acontece? Que naquele mesmo dia ele foi assassinado. E quando foi mexido no seu corpo, acharam esse bilhete, e esse bilhete dizia: corre, tente fugir, porque estão querendo te matar. Se ele tivesse lido o bilhete, cara, muito provavelmente teria escapado daquele dia. É uma ilustração, gente, tá? Por que eu estou te falando isso? Nosso tempo é precioso demais, cara, e nós precisamos gastar com aquele que merece. Então o tempo pode salvar vidas. Nós vimos na última semana, nas últimas semanas, a tragédia em Capitólio. Quantas vidas não foram salvas por 1 minuto? Saíram dali daquele lugar e foram para outro lugar, dirigiram para outra margem. Se aquelas 10 pessoas tivessem saído dali 30 segundos antes, o tempo é precioso para salvar a vida. Eu lembro do avião que caiu da TAM lá em 1997, se eu não me engano, ali em Congonhas. Existe um cantor famoso que eu gostava muito, um cantor gospel, e ele disse na rádio: era para eu estar nesse avião. E eu não estava nesse avião porque eu perdi a hora, eu dormi demais. O tempo salvou a vida dele. Eu lembro de quando eu era pequeno, quando eu tinha, não sei, uns 7, 8 anos, meu pai me pegou e nós fomos orar com um amigo dele que estava internado já em estado terminal. E nós fomos orar por esse amigo. E naquele dia, aquele amigo aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu estava ali. E nós saímos dali e a promessa do meu pai foi: vamos comigo que depois eu compro um cachorro quente. E eu falei: tá bom. E eu fui com meu pai. E nós paramos para comer um cachorro quente na porta do hospital depois daquela visita. Nós estávamos ali, 30 minutos depois, o telefone do meu pai tocou. E o amigo tinha falecido.
O tempo que meu pai não deixou passar fez com que ele conhecesse, aquele amigo conhecesse aquele que verdadeiramente pode nos salvar. Mas um tempo também mal utilizado, ele pode ser fatal, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Um bolo que fica no forno por mais tempo, o que acontece? Queima. Um avião que voa mais tempo do que ele poderia voar, o que acontece? Vídeo Chapecoense. E uma colheita não realizada no tempo certo se perde. A safra se perde. Tempo. E é hora de nós entendermos e olharmos essas características e aprender essas lições que Ele quer nos mostrar hoje. Primeira lição: o seu tempo de dedicação precisa ser com Ele que se sacrificou por você. O segundo, como a forma como você tem administrado o seu tempo. Como você tem administrado o seu tempo. Não brinque mais, não perca mais tempo postergando decisões. Cara, a gente não tem o controle da nossa vida. Não deixe de falar eu te amo para alguém. Dê flores em vida, enquanto há vida. Diga que você ama enquanto essa pessoa ainda está do seu lado. Fale para Deus o quanto você precisa dele, enquanto você ainda tem fôlego no seu pulmão, para adorá-lo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Para você que entrou aqui hoje e nunca fez uma oração de entrega, confessando que Ele é o seu Jesus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Talvez você tenha perdido tempo demais tentando achar respostas em coisas que nunca te trarão a resposta que você deseja. Mas talvez você esteja aqui hoje falando: Senhor, o meu tempo, ele precisa ser administrado da melhor forma. E eu gastei tempo demais postergando uma decisão de entrega. E eu quero ser muito claro. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus diz que para você herdar o reino do céu, você tem que confessar com a sua boca e aceitar com o seu coração. Eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus. Vai. Porque muitas pessoas estão perdendo tempo demais em cima de um púlpito, tentando passar a mão e apaziguar o pecado da humanidade. Não, pecado é pecado, e Deus quer que você seja limpo e livre de todo pecado, de toda amarra que você carrega. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Só existe um caminho, Jesus. E Ele só consegue te salvar se você convidar que Ele entre no seu coração. E não é uma religião, eu falo isso todos os domingos, não é uma religião, é a respeito de um relacionamento que Ele quer ter com você. Onde você consegue ouvir a voz dEle, onde Ele consegue te direcionar, onde Ele consegue te mostrar aquilo que você deve e não deve fazer. Não perca mais tempo postergando. Você pode sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida e ter a sua vida mudada para sempre. Se você deseja fazer essa oração, eu quero pedir que onde você estiver, que você levante a sua mão. E nós vamos orar. Nós não estamos aqui para te pedir nada. Nós não estamos aqui para te expor. Nós estamos aqui para te ajudar. Que você invista o seu tempo e gaste tempo na presença dEle, que é a única pessoa capaz de te trazer a paz e te livrar de todo mal. Existe alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. A igreja inteira com os olhos fechados. Levante a sua mão. Cara, hoje é o tempo que Deus realmente quer tocar no seu coração. Quer falar com você. Quer te livrar de uma condenação. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Uma atitude de coragem. Se você entrou aqui e nunca fez essa oração, não vai fazer sentido nenhum você ter todas essas informações, se você não colocar Ele como centro da sua vida. Eu vou perguntar mais uma vez. O tempo é precioso demais, meu irmão, para você deixar essa decisão para amanhã. Se você entrou aqui e deseja entregar o seu coração para Jesus, confessar Ele como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos todas as cadeias agora, Pai. Tudo aquilo que possa impedir o seu povo de se manifestar, nós repreendemos agora e declaramos a liberdade do Teu Espírito sobre este lugar. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração,
Eu quero pedir que você aponte o seu celular para esse QR Code que vai aparecer na sua tela e que você entre em contato, que nós queremos te ajudar. Se você está aqui e deseja entregar o seu coração para Jesus, continue com a sua mão levantada e nós vamos orar por você onde você estiver. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que existem mais pessoas aqui, mas talvez você esteja pensando, cara, eu posso deixar para semana que vem tomar essa decisão. Eu preciso pensar melhor a respeito disso. Não faça isso. Não deixe para amanhã, não procrastine uma decisão que pode mudar a sua vida hoje. Existe mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, você que deseja fazer essa oração. E diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha morar dentro de mim. Eu confesso os meus pecados e eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus pela sua vida que fez essa oração hoje.